Saindo para minha caminhada, hoje 15 de junho de 2023, 9h20 da manhã, uma quinta-feira, deixando meus registros sob a forma de voz, além dos textos falados espontaneamente, enquanto caminho. Vim hoje com a ideia, mais uma vez, vindo da experiência de vida, lida num texto com o título "O casamento é um cemitério de talentos". É uma frase de ódio, Quem diz é uma mulher, a autora. O casamento matou o talento dela, enterrou num cemitério. A frase em si mesma já é uma performance, Uma ação performática. Porque a linguagem permite expressões performáticas. É a frase de um artista, então, Seria mais honesto ter dito assim: o eu é um cemitério de talentos. Inclui, nesse caso, a mulher, o homem, e não restringe ao casamento. Falo isso porque morei com uma artista de uma capacidade incrível, como mulher, muito criativa na linguagem, mas fato raro esse, muito criativa também no desenho, nas pinturas e nos textos que escrevia no caderno, no diário privado, onde esboçava seus pensamentos, suas angústias, seu pânico da vida, o pavor existencial, muito vinculado, no caso da mulher, ao problema da imagem. Durante nossa vida junto, tem 4 quadros que acompanhou desde o início, 4 desenhos. Fiquei com um deles. Lá um belo dia, acho que em 2000 e não sei quanto, 2010, 2006, por aí, não me lembro exatamente. Mas foi quando eu estava na psicologia agora. Peguei aquelas 4 folhas, falei com ela. Vou colocar isso numa moldura. Fui na Paganoto, aqui na cidade. Eu não me lembro se eu fui junto com ela ou se foi separado, mas fato é que chegou lá em casa então e passou a ficar pendurado na parede da casa. Uma valorização vinda do lado do marido para um trabalho de arte que ela mantinha guardado. Diz ela que, vez ou outra, levava um quadro desses e dava para a psicanalista. Também presenteou algumas amigas, alguém da relação dela. Um dia propus que a gente saísse procurando de volta, mas disse que desapareceu, não era visto como coisa de valor, Obra de arte valorizada. Se tivesse deixado essa mulher por conta própria, não teria conseguido nem ser engenheira, nem artista. Ou, não sei, como é que iria ser o desabrochar dela na vida. Apresentava e apresenta até hoje uma dificuldade muito grande em se lançar sem ter alguém dando cobertura, sem ter alguém que autorize o ato dela. Qualquer que seja o ato que vai praticar, precisa da autorização de terceiros.
para expulsar o marido do apartamento, recorreu aos irmãos do marido, cunhados, alguns amigos e aos 2 filhos. Um terceiro não concordou, não. Não foi acionado, pelo menos. Parece que não foi acionado. Acionou, inclusive, a primeira esposa, de quem tinha tomado o lugar. Agiu sempre assim, oculto, escondendo, pelo medo de aparecer. E nesse medo de aparecer inclui também o medo de deixar a arte aparecer, né? Porque tudo isso que fazia era arte. A arte do traquinas. A arte da pessoa que tem medo de mostrar sua arte. Vim falando e transmitindo nesses textos e áudios desde a minha infância, traquinagens infantis de moleque, o pivete, né? Aquele bichinho encapetadinho que você pega assim, vê ele pegando as coisas saindo correndo e que tem que alguém correr atrás e com o chinelo na mão. Pega aquele desgraçado, traz ele aqui. Esse é o Narciso que está falando nesse áudio e que, casado com uma mulher extremamente inquieta, é aquela bruxa da Idade Média que dizia que tinha um demônio por dentro, né? Que levavam para fogueira também. É a histeria, o elemento estranho no corpo humano, o outro que existe em mim, né? Fiz um textinho aqui que eu estou aprofundando nessa ideia do outro em mim, onde eu coloquei aqui um palestrante que esteve aqui em Vitória. O nome dele é Romildo do Rego Barros. Eu admirava muito ele, admiro até hoje, muito inteligente. Veio fazer a narrativa de um caso clínico. Palestrante, assim, numa pequena conferência. Aí eu escrevi: o palestrante Romildo do Rego Barros, bem formado em psicanálise, autor de livros, um senhor já, bastante experiente, conhecedor da teoria, numa conferência, depois de terminada, vendo que eu tinha ido até a mesa e pegado o gravadorzinho, posteriormente chegou discretamente pertinho de mim e disse, lá na saída já da conferência: notei que você gravou a palestra. Você pode me enviar depois? Eu te passo meu e-mail. Passou o e-mail. Fiquei me perguntando então. Achei estranho aquilo, né? Ele precisa escutar o que ele mesmo disse? Será que não sabe o que disse? Não sabe o que falou, né? Compreendi que no momento da empolgação, como eu nas minhas caminhadas aqui, né? Da fala solta e livre, fala coisas, faz associações em função do estado afetivo, né? As palavras vêm afetando, são afetos. A razão não fala como fala um GPS, né? Uma inteligência artificial. Uma razão humana, ela é toda afetada pelo medo, inclusive o medo do que diz ou a alegria, né? Do que está dizendo. Em função do estado afetivo, então, do momento que depois não consegue mais reproduzir e então precisa escutar aquilo que disse. Tem um saber que não se sabe, então, né? Que Freud dava o nome de saber inconsciente. A pessoa vai falando assim, não é totalmente consciente do que está dizendo. O Descartes, nas meditações metafísicas, refere-se a esse saber instintivo, né? Dizendo: este modo de pensar que eu chamo sentir. Ele considera que há no sentir um modo de pensar ainda não racionalizado. Então eu vou falando o que eu estou sentindo e o sentimento tem nele um racional que não é a razão pura do Kant, né? O pensamento irracional seria então aquele modo de pensar
pelos sentimentos, como foi no ato impulsivo de Will Smith. A inconsciência da racionalidade, quando sentir é um modo de pensar. Então, preferencialmente, deve-se pensar com a razão pura, né? E não com os sentimentos. Mas isso é uma coisa difícil, né? É um idealismo isso. Até um palestrante fala coisas que depois precisa que sejam transcritas para reler o que disse. Por exemplo, os meus áudios foram transcritos. E às vezes eu escuto de novo o que eu mesmo falei. Então, o inconsciente está no narcisismo, tá vendo? Não poderia estar em outro lugar o inconsciente. Aí um comentador botou: é quase um outro que se utiliza de mim. Uma frase linda, né? Mas essa é a constituição psíquica. Tem um outro em mim. Mas não é um outro que se utiliza de mim. Sou eu me utilizando de uma multidão que eu fui absorvendo dentro de mim, recompondo com aquilo que eu absorvi e expressando com aí a minha criatividade, né? O meu gênio maligno, a minha genialidade. Esse talento que disse a moça quando falou: o casamento é um cemitério de talentos. Quer dizer, o eu é um cemitério de talentos, ou ele tem enterrado dentro de si uma multidão de talentos que ele vai recombinando à medida em que vai pondo para fora. Esse movimento de externar o gênio, né, de botar para fora o talento, aí é que reside o grande problema. Pois, se eu preciso ficar pedindo a autorização do outro, se eu preciso ser autorizado pelo outro, se eu preciso dizer conforme ao que o outro fique feliz ou agrade a ele, deixa de ser originalidade, né? A originalidade é justamente o ato lá do Piero Manzoni, quando fez cocô e colocou em potinhos para servir de arte. Se ele fosse pedir autorização a alguém para fazer aquela arte, jamais teria feito, né? Então tem um estranho na gente, um bizarro, que esse bizarro a gente tem medo de ser julgado quando expõe isso. Expor a loucura que está dentro, né, sob uma forma de arte, é um problema sério para a pessoa, ainda mais para a pessoa do sexo feminino, que morre de medo do julgamento que será feito. A experiência que eu tive morando com uma mulher genial, né, uma Capitu, extremamente reprimida por si própria, com dificuldade de botar para fora a sua arte, ao mesmo tempo que movimentava muito o marido, né, para que ele fosse conquistando junto com ela aquilo que era o bem para o casal, fez com que também o próprio marido no final saísse invertido, né? Uma pessoa completamente mudada. E na medida em que foi permitindo, ou autorizando, ou ajudando essa mulher a botar para fora aquilo que o casamento tinha mantido como um cemitério, que não é então o casamento. Era o próprio eu dela que não conseguia, por si mesma, durante o casamento, e pondo para fora a sua arte. Exatamente isso que diz o Machado de Assis, né? Enquanto você vai trabalhar, vai fazer as suas atividades, à noite, em fim de semana, em tempo livre, você pode ir desenhando seus quadros, escrevendo seus textos, desafogando a sua angústia. Espontaneamente fazendo isso a partir de 2014. Depois de terminar a psicologia, ter entrado na filosofia e estar com muita dificuldade em ser assim criativo como eu estou sendo agora. Eu, como engenheiro,
Ficava perguntando a minha professora orientadora assim, porque tem que ter uma ideia original, né? No mestrado, no doutorado, é exigido você ter uma ideia original. Como que eu vou encontrar uma ideia original? Terminou que essa ideia original foi justamente a descoberta do narcisismo, no sentido de que em cada eu há um talento enterrado, né? O eu é um cemitério de talentos, então. E fazer esse talento sair seria como ir cada um fazendo o seu próprio doutorado na vida, né? Publicando.